quando ele vai criticar, de certa forma, E isso pode acontecer mesmo com os filósofos anteriores a Cristo. Isso vai se perfazer em todas as questões. A ideia de indivíduo, né? O que é um indivíduo? Eu digo, a metafísica é anterior a Cristo, mesmo, mas daí ele vai chamar de Cristo igual. Não entendi. É uma pergunta. Eu não entendi a pergunta, não. Tá, porque a Rose te perguntou se... Não, ela não perguntou. Eu perguntei, sim. Por exemplo, quando a gente pensa na metafísica, um pensamento metafísico, ou você está criando uma teoria, lançando mão de os metafísicos, eu não sei me expressar. Tá, daí... Eu não estou querendo dizer com isso que é cristão. Eu não pensei isso, mas tá. Ele disse que é cristão. Ele pensou. Não. Então, nesse contexto aí, né? A minha pergunta é, se é anterior a Cristo, isso não tem como ser cristão, né? Veja só. A referência que ele está colocando aqui, especificamente nesse trecho, né, ele está colocando uma oposição desses historiadores, né, digamos assim. Não, eu estou falando no geral, assim, só não, no geral, não. No geral, está baseado... É cristão, mas não se resume só a uma crítica ao cristianismo, né? Vamos lembrar também que Nietzsche está criticando Sócrates, está criticando Platão, que são anteriores a Cristo, né? Então, que eu tô pensando. E que vão colaborar, inclusive, para o desenvolvimento do cristianismo na cultura. Do cristianismo. Né? Então, não só se resume, eu estou colocando aqui nesse contexto, porque é justamente o que ele está criticando. Tá bom, tá. Que de certa forma, como é que se diz? Ele tá colocando esses pensadores aqui como críticos do cristianismo, porém, ao mesmo tempo, eles conseguem reverberar uma determinada essencialização análoga ao cristianismo. Porém, nem toda metafísica vai ser cristã, porém, ela vai se antagonizar a um aspecto de vida saudável, né? O que é o que a gente vai ter a oportunidade de explorar melhor, né? Com a leitura do livro e desenvolvimento de vários aspectos do livro aqui. Né? Então. Tá. Pode falar. Não, me lembrei do Vassoler. Pode falar. O Vassoler dizendo que os socialistas, marxistas, comunistas e tal são, no fim, são cristãos. Basicamente. Eu vou me abster de fazer esse comentário aqui, porque, sinceramente, ele tem uma má compreensão do que é digamos assim, o contexto. Porque são idealistas, né? Daí... Marx justamente queria fazer o contrário, ele queria esgotar as possibilidades idealistas que tentavam abstrair o movimento do real do movimento dialético em Hegel. Ele acha que... Né? Mas o Vassoler acha que tá atrás da utopia, então... Mas aí ele também confunde outra questão, que é a questão da reverberação política que deriva de Marx, que pode se entender em uma certa medida, em certos aspectos, não vai totalizar o marxismo, é óbvio, o marxismo enquanto unidade, né? Mas vão ter certas correntes que vão se basear, de certa forma, em um idealismo. Aí ele pega isso e totaliza, né? Porque ele tem uma interpretação, digamos assim, de terceiros e quartos, de determinados tipos de marxismo, né? Aí já é outro problema, já é outra questão. E daí ele fala isso piscando o olhinho direito. Pois é. Mas enfim. Tá, vamos lá. Aí eu queria ler o conceito de história, é isso que eu ia fazer. Em Nietzsche, vou ler aqui. Vamos lá. Na segunda consideração extemporânea, Nietzsche introduz uma discussão acerca do sentido da história a partir da descrição de 3 formas de estudo. Isso aqui é bom até anotar. Mas eu vou mandar depois. Eu vou anotar tudo depois, agora eu já sei. Eu vou mandar depois aí esse textinho aí, esse resumo. Né? 3 formas de estudo. Eles: a história monumental, a história antiquária e a história crítica. Enquanto fornecem a chave de acesso ao passado sem riscos de estagnação, porque asseguram o culto dele para intensificar o presente. Tá embolado, né, por enquanto. Vamos lá, vamos ler. Peraí, o culto, o quê? Para intensificar o presente. Ah. Então, nessa acepção,
a história conviria ao ser humano sob 3 perspectivas. E aqui vocês vão poder até, acho que vocês já têm uma certa leitura de Nietzsche, né, em alguns aspectos, pelo menos se dispõe a tentar fazer a leitura de Nietzsche, vocês vão entender esses aspectos aqui, quando ele for falar aqui. Ele diz assim: enquanto é ativo e tem aspirações, enquanto preserva e venera, e enquanto ao sofrer precisa se libertar. Ele vai colocar aqui: a história monumental expressa a busca no tempo ido de modelos e mestres não encontrados no presente, cuja noção maior está em perceber que a grandeza outrora existente foi possível uma vez. Nesse caso, o passado é descrito e assimilado como digno de imitação e reprodução. Mas essa história, na visão de Nietzsche, endereça-se a um tipo de homem ativo e grandioso que busca na história modelos e mestres para inspirá-lo na sua atuação do presente. Ou seja, em certa medida, nas obras de Nietzsche, você vai ver, vai aparecer determinadas figuras, como, por exemplo, Napoleão, Maquiavel, né? Que ele vai tomar como modelo, um modelo crítico, inclusive, vai fazer determinados elogios e determinadas críticas e um determinado posicionamento que vai buscar, num sentido histórico, uma determinada perspectiva de um modelo de algo que seja, digamos assim, aproveitável, né, para, digamos assim, um erigir de uma história de acordo com a perspectiva do momento presente, né? Esse é o primeiro sentido de história, que é elaborado a partir da noção de história. Cadê? Para não errar. História monumental. Monumental. E aí, essa história que se reverbera no passado a partir de determinadas figuras para fazer um movimento crítico de acordo com o presente. Essa história monumental. Esse é um momento que eu acho que, de certa forma, ele já fez até aqui, né? Em vários momentos, né? E o segundo sentido é a história antiquária, né? Cadê? Deixa eu só localizar aqui. A história antiquária caracteriza-se por uma espécie de piedade que faz com que o olhar se volte para trás com fidelidade. Tu tá lendo onde isso? É no dicionário, Nietzsche. Como é que eu já li isso? Não sei. Você deve ter visto em algum artigo, algum local, ou alguém falou sobre. Jacóia, possivelmente. Mas, enfim. Vai lá, então. Cadê? Até me perdi aqui. Cadê? Na história antiquária, né? A história antiquária. Só tô tentando achar o trecho. Eu atrapalhando também. Não, não tem problema. Espécie de piedade que faz com que o olhar se volte para trás com fidelidade pela sua própria proveniência. É o cuidado com tudo que existe de antigo, visando a preservação para os vindouros. A característica precípua da história antiquária está em promover a preservação e a veneração a serviço da vida, né? Porém, entretanto, todavia, de modo inverso, ela degenera. Inevitavelmente. Ou seja, tem um movimento aqui nessa história antiquária que seria quase, digamos assim, um movimento de antinatureza, entendendo aqui natureza nos moldes de vida nietzschianos e não natureza como aquela natureza natural que é compreendida dos moldes positivos da ciência normativa, né? Mas uma natureza que está alinhada a ideia de natureza e de vida saudável em Nietzsche, tá? Entretanto, por mais que haja esse ímpeto de manutenção, essa história antiquária, de acordo com essa noção de vida, ela é degenerescente. Já a história crítica, né, enquanto um terceiro modo positivo, e aí ele considera esses aspectos de história modos positivos em relação a, digamos assim, a composição sempre do momento presente e de concepção de história em Nietzsche, tá? Digamos assim. É um modo de um homem considerar o passado enquanto terceiro... Eu acho que tu nos passou isso aí na época que a gente estava fazendo o curso com o Vassoler,
E tinha aquela parte a segunda extemporânea sobre história. É bem capaz que eu colocava uns trechos lá, né, no grupo, né? Eu acho que tu nos passou isso aí. Pode ter sido também. Mas, enfim. E aí, essa história crítica, né? Cadê? É um terceiro modo positivo de um homem considerar o passado. Né? Consiste em ter a força para implodir o próprio passado. Né? A golpes e marteladas, diga-se de passagem. De tempos em tempos, é preciso colocá-lo sub júdice, isto é, necessita-se de submetê-lo a um rigoroso tribunal que possa passar da inquirição ao condenamento como condição de poder viver. Trata-se de aniquilar o passado para promover o presente, pois no julgamento do pretérito, o presente ganha força e vigor, e com isso serve a vida, ou seja, a vida saudável. Né? No pensamento nietzschiano, a única forma de a história ser vista de forma afirmativa é estando a serviço da vida. E o que é que acontece quando eu coloco um sentido utilitário em um diagnóstico genealógico que essencializa, inclusive, o que é bom e o que é mal? Né? Ele, de certa forma, ele não está se colocando a serviço da vida saudável. Né? Ele está se antagonizando ao aspecto de vida saudável, quando ele se pretende cristalizar os aspectos da vida, quando ele não se pergunta pelo espírito, aqui eu coloco entre aspas espírito, né? Espírito genealógico fundamental enquanto investigação da relação e contraposição da relação de forças, que não foi citado por Nietzsche aqui, a questão da vontade de potência, mas que está nas entrelinhas, né, desses diagnósticos que Nietzsche está fazendo aqui, que a gente já posteriormente, talvez, não sei se nesse encontro, mas nos posteriores, a gente vai adentrar de mão cheia nele, né, no conflito, né, nesse conflito, digamos assim, do erigir, digamos assim, da relação dos nobres em detrimento dos escravos, que se perfazem de maneira ininterrupta durante toda a história do homem e da vida, digamos assim. Né? Tá dando para assimilar até aí? Esses três tipos de história, na visão de Nietzsche, para ele são todos... ele só aceitaria o terceiro ou todos são válidos, têm o seu papel? Todos esses três sentidos, de acordo com o dicionário Nietzsche, de acordo com aquilo que aparece. Inclusive, é interessante verificar quais os sentidos de história, em qual momento Nietzsche está utilizando isso, em qual aspecto, né? É um movimento transitório, mas esses três momentos, eles se intercalam em uma relação com o presente e um modo de vida saudável no momento. Ou seja, os três estão presentes, de certa maneira, diante de uma ode à vida presente, a vida que se, de certa forma, pretende colocar-se como saudável, mesmo a história antiquária, né? Que é essa história que se pretende saudosista, mas degenerece, né? Se torna degenerescente. Faz parte, inclusive... Eu achei tudo isso aí meio esquisito, mas tudo bem. Faz parte, inclusive, digamos assim, né? Inclusive da própria, digamos assim, da própria constituição da vontade de potência em Nietzsche. O que foi que você achou esquisito aqui? Esses três tipos de história, só não sei se eu concordo. Ok. Mas vamos seguir aqui. Nietzsche relaciona o histórico enquanto a serviço da vida. Peraí, não, eu pulei. Vamos tentar finalizar aqui para ver se a gente consegue amarrar essa questão melhor. Tá? A história crítica, isto é, necessita-se de submetida a um rigoroso tribunal que possa passar da inquirição ao condenamento como condição de poder viver. Trata-se de aniquilar o passado para promover o presente, pois no julgamento do pretérito o presente ganha força e vigor e com isso serve a vida. No pensamento nietzschiano, a única forma da história ser vista de forma afirmativa é estando a serviço da vida, seja em sua forma monumental, antiquária ou crítica. Né? Ou seja, há uma necessidade, né? Digamos assim. Necessidade não é no sentido, digamos assim, comum, mas a necessidade daquilo que se perfaz inevitavelmente
né, perante o próprio movimento da vida. Tá? Cadê?